Olá, meu querido aluno, você, estudante da segunda série, você que assiste às aulas Paraná, que satisfação imensa trazer aqui uma aula especial para você. Eu sou o Varley e aqui nós temos o nosso professor intérprete, o Natan, e juntos nós vamos fazer uma aula bem especial para você. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a parte do estudo da luz. A parte do estudo da luz é um ramo da física que se chama a óptica. Então, nós vamos entender essa área de estudo da luz. Só que antes, vou fazer aqui uma pequena retomada para você que é da última aula ou das últimas aulas. Perceba, estudante da segunda série, que nós fechamos um ciclo. Até então, você estudou temperatura, calor, energia térmica, leis da termodinâmica e agora eu já estou mencionando uma nova área da física. Vale destacar que nas últimas aulas você você estudou as máquinas térmicas. Vale destacar que a máquina térmica, ela recebe calor e ela empurra, ou seja, ela realiza trabalho. É o princípio do funcionamento da caldeira que move um navio a vapor, da caldeira que move um trem a vapor. Então, vale destacar que você compreendeu que uma das leis da termodinâmica, que é a segunda, ela diz que não tem como você ter uma máquina que tenha um rendimento 100%. Esse é um assunto que, converse com seu professor, troque uma ideia com ele, ele vai gostar de interagir com você. Perceba que o calor ele flui, por isso que não tem como você ter uma máquina de rendimento 100%. Nas últimas aulas também nós vimos que o freezer, a geladeira, ela é uma máquina térmica invertida. Como assim invertida? Se a máquina térmica recebe calor e realiza trabalho, a geladeira é o inverso. Você fornece trabalho, ou seja, energia elétrica para ela, e ela utiliza essa energia para retirar calor de uma fonte fria, de um lugar frio, e ela lança para um lugar quente. Por isso que tem gasto de energia externa, que nesse caso é a energia elétrica. Se você compreendeu isso, então agora nós vamos entrar numa outra área. Agora nós vamos falar da luz, a óptica. Caros alunos, a óptica é o ramo da física em que estuda a luz. O estudo da luz, pessoal, ela é estudado por uma área na física conhecida como óptica. Veja, a física, ela estuda os fenômenos da natureza e são muitos os fenômenos. Por isso que os físicos, eles separaram por áreas. Você vai ter a parte da termodinâmica, que estuda calor e temperatura. Você vai ter a parte da óptica, que estuda a luz. Você tem a parte da eletricidade, da elétrica, né, que estuda a eletricidade. A parte do magnetismo, que estuda a ímã e os fenômenos magnéticos e assim por diante. Então vamos lá, a óptica. A óptica estuda a luz, mas vale aquela pergunta, o que é luz? Caro estudante, pense, o que é luz? O que é luz visível? Por muito tempo, os estudiosos se debateram com essa pergunta. Vale destacar que alguns dos filósofos, alguns dos lados gregos, eles acreditavam que a luz era algo que sai do olho, ou melhor, é algo que sai do olho. Só que veja que é uma ideia bem frágil, né? Você pode questionar se a luz é algo que sai do olho, por que à noite não sai nada? Então veja, perceba que isso é uma teoria que é fácil de você refutar. Então assim, mais tarde nós vamos falar um pouquinho do estudo da luz, mas aceite, atualmente nós sabemos que a luz ela é uma onda eletromagnética. Como uma onda, ela tem uma frequência de vibração, uma certa frequência de vibração, e ela tem um comprimento de onda. Então perceba, ela é uma onda com uma frequência específica e com um comprimento de onda específico. E esses dados, nesta frequência e nesse comprimento de onda, essa onda consegue sensibilizar o olho humano. E dessa forma, nós vemos. Então olha só, se você pegou essa parte, dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui uma faixa do espectro de luz.
Vale destacar que o espectro é o todo, né? Então, o todo, imagine você tem aqui uma parte, né, desse todo, né, que a onda eletromagnética ela é muito ampla, mas pega na faixa do visível. Veja que aqui nós temos as cores que sensibilizam o nosso olho. As cores, você começa lá a ver a cor da minha direita para a minha esquerda. Você começa vendo o vermelho, depois vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Sabia que são as 7 cores do arco-íris? As 7 cores do arco-íris, pessoal, são as cores que nós conseguimos ver. Então, olha só, vale destacar que acima do vermelho nós temos a região infravermelho. Abaixo do violeta nós temos a região chamada ultravioleta. É bem importante. E é claro, né, pessoal, esses dados aqui nem se preocupem em querer pegar. O que você tem que saber é que nós começamos a ver no vermelho e paramos no violeta. Né? Uma informação a mais. O vermelho, ele tem baixa frequência. O violeta lá, ele tem grande frequência. Então, à medida do vermelho, você vai aumentando a frequência. Vai aumentando a frequência até chegar no violeta, tá? Lembre-se, já um detalhe bem importante, baixa frequência quer dizer que ele tem um grande comprimento de onda. E esse comprimento de onda, pessoal, é só uma distância dentro da onda, beleza? Então vamos lá. Se você pegou isso, vamos falar um pouquinho das subdivisões da óptica. Pessoal, basicamente, a óptica ela é dividida em 2 partes. Caro estudante, a óptica é dividida em 2 partes. Você tem a óptica física e a óptica geométrica. A óptica geométrica estuda os fenômenos da luz, mas em nenhum momento você se preocupa com o que é luz. Já a óptica física, ela vai estudar o que é luz, tá? Então, essa é a divisão da óptica. O estudo dos fenômenos luminosos, sem se preocupar com o que é luz, que é a área chamada de óptica geométrica, e o estudo da óptica física, que estuda a natureza da luz. Beleza? É claro, falando um pouquinho aqui do contexto histórico, como eu já mencionei para vocês, assim, lá na antiguidade, lá com os gregos, tá, pessoal? Lá, gregos, as civilizações antigas, pessoal, eles já tinham interesse pelo estudo da luz. Eles já percebiam sombra, eles já conseguiam projetar, já tinham uma ideia de que a luz ela era uma forma de energia. Claro que esse conhecimento, pessoal, ele foi evoluindo, pessoal, e veja, muitos estudiosos, inclusive, eles já conseguiam formar imagem. Perceba que tem espelhos na jogada, se você consegue formar imagem, os antigos eles conseguiram o dispositivo chamado espelho, que aliás nós vamos estudar, né? Vai ter uma aula só sobre os espelhos. Né? Eu sei que quando você vai no banheiro ou quando você olha no espelho do guarda-roupa, você não dá muita atenção. E pois será uma área que nós vamos estudar, vai ter uma aula só sobre espelhos. Então, olha só, pessoal, a óptica ela sofre uma grande evolução com Isaac Newton. O Newton, né, ele foi um dos principais cientistas que a humanidade teve. Eu, particularmente, para mim, Varley, o professor de física de vocês, né, que grava para vocês, para mim, Newton é o maior cientista que existiu. E ele foi um cientista que ele usou muitos experimentos. Lembre-se, até Newton o que valia era a física aristotélica. Muitos conceitos errados. Lembre-se, os filósofos eles ajudaram bastante, mas eles tinham poucas ferramentas para formular os conceitos. E o Newton, né, veja, Newton veio depois de Galileu. E esses caras, eles já tinham a ideia do experimento, da experimentação. E ele faz o seguinte experimento. Ele pega um prisma e faz a luz passar pelo prisma. E ele percebe que a luz, ela se separa. E aí ele formula uma teoria dizendo que a luz é um feixe de partículas. Beleza? Então agora, vamos trazer aqui para você um exercício bem simples. Nesse exercício ele fala o seguinte: por que ocorre o arco-íris e por que suas cores sempre se organizam na mesma ordem? Pessoal, você terá um tempinho e eu espero que você acerte.
Então, estudante, vamos fazer a correção desse exercício? Lembre-se, a pergunta é, por que ocorre o arco-íris e por que as cores sempre estão na mesma ordem? Pessoal, o arco-íris, a luz, ela passa pela água. Lembre-se, tem que estar chovendo, tem que ter gotas de água. E ocorre o arco-íris pelo mesmo efeito que Isaac Newton conseguiu provar a separação da luz. Então, Newton fez a luz passar por um prisma e a luz fez a decomposição. No caso da chuva, o arco-íris, a luz vai passar pela gota de água e a água vai se comportar como prisma e aí ele vai separar. E por que ocorre sempre na mesma ordem? Ora, cada cor tem a sua frequência e devido à sua frequência específica, nós vamos ter aquela organização. Vale lembrar que a primeira é o vermelho e a que mais quebra é o violeta, porque tem maior frequência. Beleza? Pessoal, aqui tem um exercício, esse aqui é só uma sugestão para você na sua casa. Acesse esse link, o FET Colorado. Na verdade, é um site que tem várias simulações de física. E acesse lá, acesse esse link e brinque lá. Você vai fazer a luz passar por um prisma e você vai reparar que na simulação você vai conseguir reproduzir o experimento que Newton fez. Beleza? Então, olha só. Pessoal, agora nós vamos entrar numa parte bem básica e bem importante para você. Olha só, essa parte. Pessoal, nós temos um conceito chamado de corpo luminoso e corpo iluminado. Bem simples. Corpo luminoso, ele emite luz, ele tem luz própria. E corpo iluminado, ele não emite luz, ele reflete a luz que ele recebe. Beleza? Alguns chamam de corpo luminoso de fonte primária, daí o corpo iluminado de fonte secundária. Bem simples, não é verdade? Tem outros conceitos que você não pode esquecer, por favor. São conceitos básicos, mas são importantes. São os conceitos de corpo transparente, corpo translúcido e corpo opaco. Corpo transparente é todo o corpo. Você pode pensar no meio. Um meio transparente é o meio em que a luz passa totalmente. Um corpo translúcido é um corpo em que, ou meio translúcido, é um meio em que a luz passa parcialmente. Agora, um corpo opaco ou um meio opaco é um meio em que a luz não passa, tá? Não passa de jeito algum. Vamos pensar? Transparente, o ar, a água limpa. Translúcido, aquele vidro fosco, um papel vegetal. O opaco, uma parede. A luz não passa. Beleza? Se você pegou essa parte, veja aqui, né? Ó, aqui tem alguns exemplos de corpo transparente, translúcido e opaco. E agora eu quero fazer um último exercício com você. Ele fala o seguinte: certa vez o professor Gonofredo pediu um exemplo justificado de cada tipo de corpos: luminoso, iluminado, transparente, translúcido e opaco. O jovem citou: luminoso, vela porque ajuda a estudar à noite. Iluminado, lua porque o professor falou. Transparente, janela de casa porque vejo o lado de fora. Translúcido, água porque o rio de casa é escuro. Opaco, minha roupa. Algum desses exemplos está errado e precisa mudar algo? Pessoal, você terá um tempo e espero que você analise essas informações e diga se está errado ou não. Beleza? E na sequência nós retornaremos com a solução.
Então, pessoal, vamos fazer a correção? Você sabe que você vai ter que mudar algo. Olha só, é o luminoso a vela. Pessoal, a vela só é um corpo luminoso se ela estiver acesa, né? Se ela estiver com a chama apagada, ela não é um corpo luminoso, beleza? Iluminado a lua. Seria ideal você dizer que a lua ela é um corpo iluminado porque ela reflete a luz que ela recebe do sol. Interessante isso, né? A lua ela é um corpo iluminado porque ela reflete a luz que ela recebe do sol. Transparente, a janela de casa. Pessoal, depende da janela, né? Depende do tipo de vidro, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. É um translúcido, a água. Pessoal, depende de duas coisas. Se a água está bem limpa e depende da profundidade. Lembre-se, você pode ter uma água muito limpa, mas a grande profundidade você não consegue visualizar. Então a luz ela se perde aí. Então, grande profundidade, a água não é um meio transparente. Opaco, minha roupa. Correto, mas né, seria ideal ela justificar. A minha roupa ela é opaco porque a luz não passa por ela. Beleza? Então tá. Pessoal, assim, nessa aula nós vimos que a área da física que estuda a luz é chamada de óptica, que existe a óptica física, que estuda a natureza da luz, e a óptica geométrica, que estuda os fenômenos luminosos. Nós vimos que a luz, né, ela é possível de você decompor ela nas 7 cores do arco-íris. Essa foi a nossa aula. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.